Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas e hoje eu estou aqui com o Luiz Cristóvão, jornalista português, trabalha hoje em vários canais, já trabalhou em mais, vários ainda. Ele vai comentar um pouco isso com a gente vai falar aqui sobre futebol português, futebol brasileiro, tudo que está acontecendo aí. Tem uma Eurocopa que vai começar ainda essa semana. Então eu trouxe alguém que está lá mais perto da Eurocopa do que a gente aqui. E para começar, uma pergunta que eu faço para muita gente, que é, eu converso aqui com muitas pessoas de várias áreas dentro do futebol, e normalmente uma coisa que quase todo mundo tem é a paixão pelo futebol. As pessoas gostam de futebol e vão a trabalhar com ele de algum jeito. Como é que é com você? Você gosta de futebol, você é apaixonado por futebol, e como é que você foi trabalhar com futebol? Sim, essa relação com o futebol sempre existiu desde muito pequeno, muito por responsabilidade do meu pai. O meu pai que foi jogador de futebol e também dirigente. E portanto o futebol sempre fez parte da minha casa, da minha vida e sempre foi essa, essa paixão, esse interesse, essa dedicação também ao futebol. Costumo dizer que foi por causa do futebol que aprendi a ler, por causa dos jornais e para conseguir reconhecer os nomes dos jogadores. Ahm, e a verdade é que o futebol, que sempre esteve muito presente na minha vida, a nível profissional chegou só um pouco mais tarde, ou seja, nada na minha carreira académica, nos meus estudos, nos meus primeiros trabalhos, tinha o que fosse que ver com o futebol. Só já perto dos 30 anos é que enverdei por aí, sendo certo que já tinha também alguma escrita em blogs relacionadas com o futebol. Mas a passagem depois para o lado profissional acabou por ser um pouco surpreendente, ou seja, não estava nos meus planos trabalhar com o desporto, acabou por acontecer, mas a paixão mantém-se e, portanto, mesmo fora do trabalho, o futebol continua a ter um grande peso nas coisas que eu faço. Antes de trabalhar com futebol, você já era jornalista? Trabalhava com comunicação ou não necessariamente? Não, ah, tinha alguma ligação, mas não. A minha carreira académica é na área da literatura. O meu trabalho, ou o trabalho onde eu estive mais tempo antes de trabalhar no desporto, tinha que ver com edição de livros e com livrarias. Trabalhei aí muito tempo. Em parte tinha alguma responsabilidade na comunicação de uma das empresas onde trabalhava, mas não era essa a minha ação exclusiva. Ahm, e depois passei daí para trabalhar numa empresa de comunicação desportiva, mais associada à parte do marketing, e só daí então dei o salto para o comentário na televisão, comentário de jogos, narração de jogos, e hoje juntar isso ao trabalho de comentário também na televisão. Como que você vê o momento do futebol português, né? A gente tem o Porto que fez uma Liga dos Campeões boa, a gente tem o Benfica que tem bons jogadores, mas tem uma temporada um pouco mais oscilante, né? E o Sport no Rubem Amorim, que faz um tempo que tem sido um time muito importante. O futebol português lá no passado e até, sei lá, 2004, ganhou a Liga dos Campeões, tinha uma influência internacional, acho que um pouco maior do que agora, apesar de que agora a seleção talvez tenha um dos melhores momentos da sua história, né? Como é que você vê esse momento? Eu diria que a influência do futebol português é maior agora do que no ano em que ganhou a Liga dos Campeões. E explico porquê. Aí foi uma espécie de uma espécie de uma estrela, não é? Que passa pelo universo do futebol europeu, com o José Mourinho a conseguir uma equipa fortíssima no Porto e a fazer as duas finais europeias consecutivas na Liga Europa e na Liga dos Campeões. Ahm, mas era diria que um projeto concentrado no Futebol Clube do Porto e se calhar até muito dependente de José Mourinho, apesar do Porto manter sempre esse sucesso europeu, e de ter voltado a ganhar uma Liga Europa depois com o André Vilas-Boas. A verdade é que a solidez dos 2 anos de José Mourinho também tem muito do treinador e do grupo de jogadores que ele ajudou a promover.
mas atualmente Portugal tem muito mais influência no futebol, de forma até mais estruturada, pela criação de talento, que continua muito elevada, mas que nesta fase consegue colocar todo esse talento nas principais equipas do mundo. E se olharmos para a convocatória da seleção portuguesa nos 26, não todos, mas a grande maioria dos jogadores está em equipas de topo europeu ou nas grandes portuguesas. Portanto, é, olhamos para as equipas que estão representadas na seleção, não é fácil encontrar ali conjuntos de segunda linha, mesmo um Wolverhampton ou um Fulham. São equipas que estão na Premier League e, portanto, têm um poderio financeiro muito grande na Europa. As equipas portuguesas também estão muito sólidas nas competições europeias. O Porto faz um excelente resultado esta temporada. Não vai estar na Champions na próxima época porque ficou em terceiro lugar, mas Sporting e Benfica têm entrada direta nesse novo formato da Liga dos Campeões e, portanto, creio que também por aí se percebe que há essa influência. E depois há muitos treinadores, muitos dirigentes portugueses nas principais equipas, principais organizações do futebol europeu, que colocam Portugal nessa primeira linha da influência. Depois nos resultados, porque é que não aparece mais o clube a ter resultados na Europa? Porque a diferença financeira é completamente castradora das ambições, não só dos clubes portugueses, mas de qualquer clube que não esteja, já nem falo do top 5, no top 3 do futebol europeu. Não é? O poderio financeiro das equipas inglesas, das duas equipas principais espanholas, das equipas de topo de Itália e da Alemanha e do Paris Saint-Germain, colocam aí uma barreira que neste momento é intransponível. O Porto em 2004 foi a última equipa fora do top 4 a conseguir vencer uma Liga dos Campeões. E olhando para o futuro próximo, parece-me quase impossível que isso volte a acontecer, a não seja, lá está, seja, que haja uma nova estrela que passe aqui no firmamento europeu e que consiga surpreender dessa forma. Nos últimos anos na Europa a gente tem o Ajax que chega numa semifinal, Sim. assim, mas são trabalhos mais específicos, né? Acho que aí vocês sofrem um pouco o que a gente sofre aqui no Brasil, de perder os jogadores jovens, né? Mas talvez um jeito seja até trazer esses jogadores jovens da América do Sul e ter uma base muito forte, né, para tentar competir. Sim, mas neste momento Portugal já nem consegue competir nesse mercado da América do Sul, onde durante muitos anos foi Portugal a dar cartas, ou seja, neste momento um craque do Brasileirão, jovem, entra diretamente em Espanha e Inglaterra, não passa já, não pensa em passar por Portugal. Se calhar há 20 anos, 25 anos, um jogador como o Endrick passaria primeiro pelo Benfica ou pelo Porto antes de chegar ao Real Madrid. Hoje em dia isso já não acontece. Portanto, os jogadores com esse potencial já não passam por aqui, passam outros de potencial um pouco mais abaixo, e isso depois também acaba por ter essa consequência. Continua a ser um mercado e uma liga muito interessante para jovens talentos, mas não tem esse músculo financeiro para trazer os melhores para cá nesta fase. O próprio Romário, ele sai do Brasil para jogar no PSV, o PS, Romário também, sim, os dois vão para lá. O Ronaldinho vai para o PSG antes de ser o que é hoje, né? Então você tem era um cenário um pouco diferente. Eu lembro até uma frase do presidente do Real Madrid na época que o Kaká começa no São Paulo e oferecem ele para comprar o Kaká, né? Ele fala que não queria. Mas não, mas esse cara um dia vai ser o melhor do mundo. Ah, quando ele for o melhor do mundo, a gente compra. E foi o que aconteceu, né? curiosamente, o Real Madrid já mudou essa postura, não é? O Real Já. Madrid é o clube grande que tem, se calhar, investido mais em jovens jogadores e viu-se com o Rodrigo, com o Vini, agora com o Endrick. Tem o Arda Güler também, um jogador turco que o tipo de aposta é o mesmo, não é? Portanto, é um Real Madrid que está a fazer um grande investimento em jogadores jovens, percebendo que mesmo mantendo aqui esta possibilidade de ir buscar um Mbappé, que é o jogador que está à porta de ser o melhor do mundo num futuro muito próximo, mas faz um investimento na base da sua equipa
com jogadores muito jovens e por isso percebe-se também que até para o Real Madrid o quadro mudou e as dificuldades serão hoje em dia diferentes, porque se não consegues contratar o jogador nessa fase, depois o risco é teres que despender mais de 200 milhões de euros para contratar um jogador, ou teres a sorte de conseguir que ele acabe o contrato a algures, e já não é tão fácil como era de antes para o Real Madrid andar a pescar os melhores do mundo nos outros rivais. Agora a gente está na semana da Euro. Portugal ganhou ontem da Irlanda, mas perdeu da Croácia. Como é que você vê esse momento da seleção? Vocês têm um técnico, Roberto Martínez, que vai na primeira competição. Curiosamente, apesar de Portugal ter muitos técnicos, o técnico atual é espanhol, né? Sim. Como é que você vê o time? Como é que você vê esse momento da seleção? Primeiro que tudo, a escolha do Roberto Martínez vai um pouco no seguimento de- do que Portugal tem vindo a conseguir. Contratar um treinador também com experiência a este nível, porque faz a estreia com Portugal, mas tem já uma larga experiência com a seleção da Bélgica também, onde estava antes. Era importante encontrar um treinador com esse tipo de experiência e também com um discurso mais positivo em relação ao jogo da seleção, e isso foi conseguido. Uma maior abertura em termos comunicacionais, um maior desprendimento também, uma abordagem mais interessante à forma tática como a equipa se apresenta, testando várias soluções ao longo da qualificação e mesmo agora nos jogos de preparação. A fase de qualificação foi perfeita, só vitórias, melhor ataque, defesa menos batida, mas num grupo onde Portugal era claramente favorito. O segundo classificado foi a Eslováquia, que eu creio terá até muitas dificuldades para passar da fase de grupos no Euro, portanto não houve aí um adversário de grande monta. Portugal nos jogos de preparação perdeu duas vezes com a Eslovénia e agora com a Croácia, duas equipas que também vão estar no Euro. Dois jogos que dão aí alguns sinais de preocupação, mas acima de tudo mostram questões até mais no momento sem bola do que no momento com bola, que a equipe portuguesa terá que conseguir retificar, mas parece-me também que nos jogos de preparação não há a mesma pressão que os jogadores portugueses necessitam para estar ao seu nível mais alto. É uma equipa que tem muitas soluções. Eu não me lembro de Portugal ter tido um plantel tão forte numa fase final, e para além dos 26 que estão convocados, eu diria que há mais 6, 7, 8 jogadores que ficam de fora e que poderiam estar no grupo sem grande diferença, não é? Sem grande discussão da sua valia. Portanto, jogadores que pertenceriam a esse grupo. Se Portugal pudesse levar 33 ou 34 jogadores, seriam 34 jogadores com um nível muito alto para estar no 11 titular. Isso também se percebeu nestes jogos de preparação, muita gente a ter minutos e a ter possibilidade de mostrar o nível em que está. A grande dificuldade agora vai ser conseguir conjugar isto numa identidade para a equipa, que eu creio que Roberto Martínez não alimentou muito isso, alimenta muitas variações, mas não alimenta propriamente uma identidade para o 11 titular. Estamos a dias do primeiro jogo e não há um 11 montado da parte de Roberto Martínez. É até muito difícil conseguir perceber que 11 é que o Roberto Martínez vai apresentar nesse primeiro jogo frente à Chequia. A fase de grupos voltará a ser fácil. Chequia, Turquia, Geórgia, nenhum desses adversários parece trazer assim grandes dificuldades para Portugal. A questão é mesmo quando se chegar aos oitavos ou às quartas de final e tivermos que enfrentar uma equipa de topo europeu, como é que Portugal vai reagir? E aí, não pela qualidade dos jogadores, mas pelo coletivo, pela forma como o treinador tem trabalhado a equipa, tenho algumas dúvidas que Portugal possa sentir-se muito confortável. E essa é a questão só que fica no ar, mas se acontecer só nos quartos de final, a partida também já é uma competição ou já é um resultado aceitável para a equipa portuguesa. O time com o Fernando Santos, eu acho que em alguns momentos ele era um pouco travado Sim, pela qualidade do talento que ele tinha, tanto no principal como reserva. Acho que era um pouco travado, mas ao mesmo tempo eu acho que ele trouxe um espírito competitivo na equipe, né, até quando ele foi campeão, que nem sempre eu via na seleção portuguesa. Como manter essa parte que era muito importante, né? A gente lembra aquele Cristiano Ronaldo no banco de reservas ali machucado, competindo praticamente como se ele estivesse dentro de campo naquela Euro. E agora ele continua, né? Na última Copa ele acabou perdendo um pouco de espaço. Agora parece que ele voltou a ser importante na equipe, né? Ele é um dos jogadores que mais jogou nesse período com Roberto Martínez. Então, como é que é retomar
para ter um futebol menos destravado, com mais qualidade e equilibrado ao mesmo tempo para poder ter essa competitividade? Ah, eu creio que a questão da competitividade não se coloca neste momento. Em 2016, de facto, Portugal, se não jogasse como jogou, não tinha hipótese alguma de chegar à final do europeu. E, portanto, eu creio que foi esse lado mais limitador do talento, mas mais povoador do terreno de jogo, que permitiu à equipa portuguesa superar alguns obstáculos, sendo que também conseguiu ter um calendário de jogos que lhe foi extremamente favorável, não é? Uma fase de grupos em que não ganha jogo nenhum e não tinha nenhum adversário assim de grande monta. Depois teve a Croácia, que era um jogo que foi mais difícil, supera a Polónia nos penaltis, País de Gales nas meias finais, só depois do jogo com a França é que volta a trazer aí algumas dificuldades. Mas esse lado até mais sofrido do futebol português, que também sempre existiu muito, sobretudo nos clubes, sempre existiu muito esse lado mais estratégico. Em 2006 serviu. Creio que de 2006 para cá tens tido cada vez mais talento disponível e mais talento a um nível mais alto. Olhando para as soluções que Portugal tem neste momento, jogadores como Bruno Fernandes, como Bernardo Silva, como Palhinha, ninguém coloca em causa os níveis de agressividade e competitividade que estes jogadores colocam no seu jogo regularmente, nos clubes onde estão. E isso contamina naturalmente o espírito da seleção. É uma equipa com muito talento, que a dificuldade depois de montar a melhor equipa, por exemplo, no jogo contra a Irlanda, a República da Irlanda, vimos Portugal a tentar encontrar um esquema para acomodar Rafael Leão, João Félix e Cristiano Ronaldo na frente, que até é um trio difícil de conseguir conciliar. Voltou a testar os três centrais, o que talvez nestes jogos em que Portugal vai ter 70% de posse de bola possa fazer até mais sentido. São três centrais como postura ofensiva e não como postura defensiva. Olhar para o meio campo e pensar se temos Palhinha e Vitinha ou se temos João Neves a meter-se nessa corrida e a poder dar aqui uma maior qualidade com bola. E depois a questão do Cristiano Ronaldo, não é? Que o Cristiano Ronaldo é um finalizador nato, continua a marcar golos aos 39 anos de forma impressionante. Mas é um jogador que se calhar neste momento no quadro da equipa mais difícil de encaixar perante as muitas soluções que Portugal tem para o meio campo ofensivo. São tudo problemas bons, não é? São problemas em que o técnico vai ter que escolher, mas tem por onde escolher. E até acredito que, sobretudo nesta fase de grupos, Portugal possa continuar com esta rotação, ou seja, possa continuar com um 11 algo indefinido, a distribuir minutos por vários jogadores, até chegar depois na fase eliminar, então a encontrar um 11 mais definido, porque tem sido sempre isso que Roberto Martínez tem potenciado e é provável, até por não haver um jogo que se destaque em termos de dificuldades, que Portugal possa continuar a apostar nessa rotação. Aqui no Brasil, principalmente quando a TV por assinatura aqui começou a passar jogos de fora do país, lá no começo dos anos 2000, se acostumou muito em ver futebol europeu, principalmente os grandes times, Barcelona, Real Madrid, Bayern, agora o PSG, os times ingleses. Os portugueses um pouco menos, mas também se acompanha, se assiste. Mas eu vejo que daí para cá acontece menos. Tudo bem que o horário também muitas vezes atrapalha. Aqui tem muitos jogos à noite que aí acaba sendo de madrugada, então fica difícil de ver. Mas os portugueses acompanham o futebol aqui e esse caso dos treinadores portugueses virem para cá aumenta um pouco esse interesse. Aumentou radicalmente o interesse. Durante muitos anos, o futebol brasileiro, apesar de haver um enorme reconhecimento da parte das equipas, tinha algumas dificuldades de encontrar espaço de transmissão em Portugal.
a Libertadores sempre teve a transmissão nos canais premium, mas o Brasileirão andou a saltar de um lado para o outro e eu creio que existiu até uma outra temporada em que não teve transmissão em Portugal. Com a chegada, sobretudo, de Jorge Jesus ao Flamengo, houve um boom do interesse no Campeonato Brasileiro. Há um canal de cabo, mas livre, que transmite 3, 4 jogos por jornada neste momento. Obviamente há um acompanhamento muito grande dos treinadores portugueses no Brasil, e são cada vez mais, e com diferentes abordagens e diferentes objetivos. Sendo que depois também temos a possibilidade de, no meu caso, posso dizer, através da Globoplay, de poder acompanhar os jogos. Ainda a noite passada estive a ver vi a primeira parte do Corinthians e a primeira parte do Botafogo também, para ver aí os trabalhos do António Oliveira e do Arthur Jorge. E hoje em dia a conversa sobre o Brasileirão e sobre as equipas brasileiras é constante em Portugal. E aí a aposta nos treinadores, creio que aumentou o interesse mediático em algo que era um interesse, se calhar, só profissional. Ou seja, sempre houve um enorme acompanhamento dos campeonatos brasileiros, da parte dos clubes e da parte dos dirigentes e dos observadores e dos agentes dos jogadores, porque o Brasil sempre foi e continua a ser um palco preferencial para encontrar talento. Não propriamente o Brasileirão, mas muitos jogadores de Série C que conseguem vir e que acabam por vir para Portugal e ter aqui algumas carreiras de sucesso. Mas hoje em dia também há o interesse das audiências e o interesse da população em acompanhar o que vai acontecendo, e portanto o Abel Ferreira tem sempre enorme destaque e as vitórias do Palmeiras têm sempre enorme destaque por aqui, e estamos sempre atentos para perceber o que é que pode acontecer. Veremos se desta aposta do Botafogo no Arthur Jorge também pode aqui render à equipa carioca. A gente tem aqui no futebol brasileiro nos últimos anos, antes da chegada do Jorge Jesus, um problema com os treinadores, porque a gente tinha os treinadores mais experientes com uma certa dificuldade desse novo futebol e os jovens com pouco espaço ou pouca experiência para ser os treinadores. Então a gente começou a ir atrás dos técnicos portugueses, porque a gente começou a perceber que eles estavam mais próximos desse futebol e falam a mesma língua. Um problema do Brasil também é que pouca gente fala outro idioma aqui no país, então seria difícil trazer um técnico que não falasse português. Isso funcionou muito, eu acho que o futebol já mudou muito de 2019 para cá, em nível de preparação de time, nível de debate até de futebol, porque os técnicos portugueses eles chegam aqui com uma visão diferente de jogo, e eu acho que isso tem mudado um pouco o jeito do futebol brasileiro funcionar, principalmente dentro dos clubes. A gente volta lá no tempo, em 2006, o técnico da seleção portuguesa era o Filipão, né? Então eu queria saber o quanto isso foi influente para o futebol português, ou não necessariamente foi muito mais dentro da seleção, ou é um processo que mexeu com o futebol aí? Mexeu com o futebol aqui, ainda que eu creio que a opção pelo Filipão tenha tido muito mais que ver com uma opção política do que propriamente com uma opção desportiva. Ou seja, o Filipão é campeão do mundo em 2002 e sai de campeão do mundo para vir treinar a seleção portuguesa, orientar a seleção portuguesa, que ia organizar o europeu em 2004. E Portugal em 2002 faz um péssimo mundial, cai logo na fase de grupos. Era o António Oliveira o treinador, um treinador que tinha sido campeão no Porto, que tinha sido um jogador muito famoso em Portugal, uma pessoa que tinha tido resultados e influência, mas mais associada ao Futebol Clube do Porto. Houve muitos problemas na preparação desse Mundial de 2002 para a seleção portuguesa, muita indefinição. No Euro 2000, Portugal tinha estado bem com Humberto Coelho como selecionador, também um ex-capitão da seleção, mas ele recusou-se a continuar como selecionador. Nunca foi bem explicado porquê. Curiosamente, Humberto Coelho, que hoje em dia é vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E eu quero acreditar que nessa fase, portanto, 2002, 2003,
não haveria ali um treinador português que tivesse capacidade de ser chamado para o lugar e que não criasse polémica. E, portanto, a direção da Federação Portuguesa nessa época decide apostar alto, não é? Vai contratar o treinador campeão do mundo para preparar, fazer a abordagem ao Europeu 2004. O Scolari não consegue vencer esse Europeu, mas impõe a sua liderança. Impõe a sua liderança logo no primeiro momento, definindo que Vítor Bahia, que era o guarda-redes titular da seleção, não voltaria a ser chamado. Uma história também que nunca ficou muito bem explicada porquê, mas ele decidiu afastar o guarda-redes com melhor currículo em Portugal. Perdeu no Euro os 2 jogos com a Grécia, o jogo de abertura e o jogo da final. Depois faz o Mundial em 2006 e tem de novo uma boa prestação, a seleção portuguesa, chega às meias finais. E no Euro 2008, ainda com o Scolari, há aquele episódio de Portugal consegue o apuramento logo nos primeiros 2 jogos, e depois Scolari é anunciado como novo treinador do Chelsea durante o Euro ainda, e Portugal perde o último jogo da fase de grupos contra a Suíça e depois é eliminado nos quartos com a Alemanha. Em termos de jogo, Scolari não acrescentou nada ao que é o futebol português, até porque nessa fase, ou seja, nesses anos, estamos a falar dos anos do aparecimento de Mourinho no Porto e depois passagem de Mourinho para o Chelsea e para o Inter. Eu creio que nesse ano em que Scolari está no Chelsea, Mourinho já estaria a chegar no Inter. A realidade do futebol português em termos de jogo estava completamente oposta àquilo que era o discurso de Scolari, que era muito baseado na motivação e na liderança e nada nos aspectos táticos do jogo, enquanto em Portugal o foco estava todo no aspecto tático do jogo, como trabalhar o coletivo, como trabalhar momentos de posse, momentos de contra-ataque. Se calhar são os anos mais interessantes em termos de progresso da conversa sobre futebol em Portugal, associados a anos em que o selecionador nacional está mais afastado disso. Portanto, eu creio que foi um estabilizador da seleção, Scolari, pela sua liderança, e aí cumpriu um dos objetivos que teria, mas em termos de jogo, em termos de legado, creio que não deixa grande coisa para a seleção portuguesa. Aqui no Brasil, a relação do Filipão com os times e com a seleção é parecida, porque quando ele consegue entregar resultado, né, títulos, campeonato, é sempre muito bom, mas quando ele não consegue, ele não entrega muita coisa, né, em questão de jogo. Ele gosta de criar esses cenários de jogadores, às vezes, dentro dos elencos que ele vai tirar, como foi o Romário em 2002 com o Brasil. Então, é curioso como ele repete esse cenário em quase todos os lugares que ele passa, e às vezes dá certo, às vezes não. São as qualidades dele, não é? A qualidade dele tem que ver com isso, tem que ver com liderança, que é um aspecto muito importante no futebol, mas que eu creio que se compararmos 2002 com 2024, sendo que a liderança continua a ser importante, a presença em jogo, o domínio do trabalho coletivo no jogo tem um peso muito maior na definição dos grandes treinadores. É, E isso é uma diferença fatal para quem estava só focado numa dessas partes do seu trabalho. É curioso que os treinadores brasileiros, na maior parte, eles são mais parecidos com o Filipão Sim. antigo do que com o futebol de hoje. Até por isso que vieram muitos portugueses para cá e a gente vive, acho que, um cenário um pouco diferente. E talvez para a gente esteja chegando só agora esse debate. E quando a gente escolhe o técnico da seleção, a gente sabia que o técnico brasileiro, se fosse brasileiro escolhido, ele seria criticado. Tanto que a CBF tentou, de qualquer jeito, trazer o Ancelotti, que acabou não dando certo. Até foi muito feio para a seleção e para a CBF dizer que ele ia vir, que estava tudo certo, e no fim nunca esteve, né? Só apareceu. Para a CBF isso, o Ancelotti nunca confirmou, e no fim ele não veio mesmo, acabou assumindo o Dorival Júnior, que é um técnico dessa escola mais brasileira, um pouco mais antiga,
apesar de que ele tem alguns auxiliares, algumas pessoas que trabalham com ele que tem um pouco essa visão um pouco mais próxima do futebol, mas é curioso como a gente talvez esteja chegando no debate que vocês chegaram um pouco antes, né? Sim, eu acho que há aqui um dado curioso no futebol brasileiro, que é em termos de condições para as equipas técnicas, de investimento em eh, capital humano nas equipas técnicas e nas estruturas dos clubes, se calhar no Brasileirão há muito mais investimento do que na Liga Portuguesa. Ahm, Depois, na gestão desse staff, é que a postura parece ser bem diferente, enquanto em Portugal o treinador está muito envolvido na ideia de como a equipa joga, na identidade que a equipa tem. O treinador brasileiro parece ainda muito focado no resultado e no resultado que se consegue no final do jogo. Isso também tem que ver com um fator cultural. Ahm, o calendário de jogos no Brasil é dificílimo de aceitar, ou seja, estás num meio onde é muito difícil treinar, é muito difícil preparares uma equipa para abordar a principal competição. Tens 2, 3 competições todas vistas como essenciais para as equipas, e isso retira muito espaço ao trabalho do treinador. E eu parece-me que, conhecendo muita gente no Brasil e muitos treinadores e aspirantes a treinadores que têm esse conhecimento do jogo e essa preparação, depois no trabalho é difícil colocar isso em ação. O treinador português consegue chegar e propor algo ligeiramente diferente, porque vem de uma outra cultura, de uma outra realidade, e não está propriamente muito, não está muito disponível, nem sequer tem muito tempo para mudar a sua postura. Ou seja, o treinador português, onde chega, quer logo organizar a forma como a sua equipa vai jogar e tenta manter-se fiel a isso, independentemente dos resultados. E eu creio que essa postura acaba por trazer, se calhar, mais frutos a longo prazo, mas também acredito que será muito rápido. A partir do momento em que o treinador brasileiro ganha essa consciencialização do seu lugar para lá do resultado, será muito rápido os brasileiros voltarem a ter condições para não só estarem nas melhores equipas, mas também para voltarmos a ter treinadores brasileiros na Europa, porque a quantidade e a qualidade do investimento no Brasil vai poder permitir isso, creio eu. Uma coisa que acontece, assim, eu começo a lembrar de futebol lá para 2006, né? E naquela época eu lembro que praticamente não se falava nada sobre tática, sobre a parte de estudo de jogo aqui no Brasil, seja do público que acompanha, dos jornalistas e até dos treinadores. Você tem vários treinadores importantes na história que não escreveram livros, nunca pensaram necessariamente o jogo. E quando a gente vai buscar isso em 2014, quando o Brasil perde a Copa, tem uma ideia muito grande aqui que a gente precisava se atualizar nisso, a gente vai procurar estudar isso, a gente acha muito estudo na nossa língua em Portugal, porque Sim. se tinha muito mais estudo, muitos mais livros em Portugal, e até algumas das palavras a gente acabou adotando para o nosso futebol, algo até que o Vanderlei Luxemburgo, técnico aqui, critica muito esse novo linguajar que a gente acabou adotando. Eu acho, às vezes, até de forma sem sentido, porque eu acho que ele não está percebendo a chegada de um estudo de coisas que agregam ao nosso futebol enquanto ele fica ridicularizando isso. E ele, como treinador, parece que cada temporada é pior do que ele fazia antes, né? Sendo que ele era uma referência no nosso futebol e hoje é cada vez menos. Mas a gente chegou e aprendeu muito desse jeito. Como é que é o futebol português hoje? Como é que as pessoas veem o futebol, enxergam o futebol aí hoje? Bem, sempre foram duas realidades paralelas que existiram em Portugal, ou seja, tens uma escola de treinadores que começa a ser formada no final dos anos 70, ah, com o Carlos Queiroz a ser aí a grande figura dessa escola de Lisboa, com o Josualdo Ferreira, que trabalhou no Santos também, a estar aí na origem desse trabalho. E é um trabalho que seguiu invisível aos olhos da maior parte das pessoas durante muitos anos. Havia uma formação de treinadores paralela na universidade, mas a maior parte dos treinadores continuavam a ser os ex-jogadores.
as equipas técnicas continuam a ser formadas por ex-jogadores, e demorou algum tempo até que esse lado mais universitário do futebol, mais científico, chegasse às equipas técnicas, primeiro com alguma desconfiança dos professores, chamados professores de ginástica, que chegavam às equipas de futebol, quando não era nada disso que se tratava, até ao ponto, e aí o José Mourinho é o grande responsável, não é? Portugal tem, na prática, 3 escolas de futebol, duas escolas em Lisboa, em 2 universidades diferentes, com o Carlos Queiroz e o Jorge Castelo a serem figuras, as figuras dessas 2 escolas, com algumas diferenças na, na abordagem dos termos do jogo e na explicação dos mesmos. E depois a escola do Porto, do Vítor Frade, a periodização tática, que aí é radicalmente diferente, quer nos termos, quer na forma de abordar o processo de treino e o processo do jogo. O José Mourinho tem aqui um enorme papel, porque o José Mourinho é um homem do futebol, porque filho de um jogador, treinador, esteve sempre ligado. Ele teve uma carreira muito apagada enquanto jogador, mas foi criado no balneário e, portanto, traz muito dessa cultura de balneário portuguesa antiga, e é curioso perceber muitas vezes no discurso do José Mourinho essa relação com treinadores portugueses dos anos 70, dos anos 80, que tinham essa postura comunicacional. É formado na Universidade Universidade Técnica de Lisboa, portanto a escola do Carlos Queiroz, e tem na sua equipa técnica o Rui Faria, que é da Escola do Porto, portanto da periodização tática. José Mourinho, no fundo, é uma espécie de elemento que une as diferentes escolas do futebol português e a sua história, para criar uma espécie de um super treinador português. E a partir daí muda radicalmente a forma como se olha para o futebol. Não só pela figura que ele é, pelos resultados que obteve, que obviamente deram-lhe um grande estatuto para se poder olhar para o jogo do Mourinho de uma outra forma, não é? E a partir de 2003, 2004, todos os portugueses querem ser Mourinho, não é? Até mais do que serem jogadores, querem ser Mourinho. E isso mudou muito a forma como se vê o jogo. Naturalmente, não nos podemos iludir, a maioria das pessoas continua a ver o jogo pelo jogo e não ter grande conversa ou grande interesse nesse lado mais científico do jogo. Mas os lados científicos do jogo têm hoje em dia um peso muito grande. Fica mal estarmos a falar de futebol publicamente, portanto, nos meios, e não termos consciência disso. Não quer dizer que tínhamos que estar sempre a puxar a conversa para o lado científico, mas é preciso conhecer os termos, é preciso conhecer a realidade, é preciso conhecer como é que as equipas trabalham e se comportam para podermos falar. E isso, naturalmente, cria depois uma onda de conhecimento e de pensamento sobre o jogo completamente diferente. Não te vou dizer que Portugal seja o país que está mais atentado nisso, não me parece que seja. Tens excelentes trabalhos na Alemanha, na Inglaterra, em Espanha, em França, de muita gente que pensa muito o jogo e pensa muito esta abordagem tática do jogo, se calhar de forma mais aprofundada do que em Portugal, em termos públicos, mas os contributos dos portugueses para esse pensamento são muito elaborados e muito avançados no tempo. E, obviamente, da mesma forma como Portugal aproveitou sempre o talento do jogador brasileiro para poder fazer melhorar o seu futebol, é natural que o Brasil, até por essa proximidade cultural e da língua, que o Brasil aproveite o treinador português para tentar também potenciar aqui uma aproximação mais rápida a essa preparação mais científica do jogo e a esse entendimento que para a maior parte dos treinadores portugueses que estão no Brasil são muito assim. Não tens aquela postura do treinador ou do professor, como se costuma dizer no Brasil, não é? Não há uma postura de professor, é mais uma questão prática de quem juntou conhecimento para depois na prática conseguir agir de forma consistente. E eu creio que essa
O Jorge Jesus mostrou isso, o Abel Ferreira mostrou isso, e em realidades diferentes, outros treinadores têm também conseguido mostrar essa capacidade que é associada ao técnico português. Agora eu vou para a última pergunta, que tem a ver com um personagem que eu vi que você escreveu sobre ele há algum tempo, que é o Sócrates. Sócrates é um nome muito diferente aqui do futebol. Às vezes se fala muito que o Sócrates ele era um dos jogadores mais diferentes que existia, porque ele era grande, tinha um pé pequeno, então ele tinha que dar passe de calcanhar. Ele era um jogador de futebol que gostava de beber, mas ao mesmo tempo era formado em medicina. Então é um jogador bem diferente que pensava futebol, talvez não na parte tática, mas na questão social de uma maneira que talvez nenhum outro jogador tenha pensado, pelo menos brasileiro. Sim, o Sócrates tem tudo, não é? O Sócrates tinha um talento imenso, ah, tinha uma inteligência que o permitiu ser não só o jogador que foi, mas também a pessoa que foi, e a forma como estudou e se preparou e se formou numa área depois totalmente diferente. Tinha uma postura social e um entendimento da vida social e do impacto do futebol nessa vida social e política, também muito afinado. E por isso é um exemplo, não é? É um exemplo de todos os poderes que o futebol pode ter, acho que estão condensados na figura do Sócrates. O meu interesse na figura do Sócrates, para além de admirar a forma como ele jogava, mas o meu interesse na figura do Sócrates está muito associado ao lado político e ao lado de participação cultural, ou peso cultural que o futebol tem na vida em sociedade. Muito do meu trabalho também toca essa temática do lado mais político e social do jogo, e portanto é uma referência para mim a figura do Sócrates, a experiência da democracia corintiana, a forma como ele sempre manteve uma postura também muito, muito solidária dentro das equipas que representou, mas também dentro do futebol enquanto ele esteve presente e no ativo. E era bom que tivéssemos mais Sócrates por aí, porque com certeza não só teríamos um melhor futebol, mas teríamos um futebol mais justo e um futebol mais consciente de todas as figuras que o tocam, porque normalmente estamos muito focados no que acontece só dentro do relevado, no que acontece aos resultados, no que acontece nos negócios ligados ao futebol, mas o adepto que vive o clube, que vive a competição, que vive o desporto, e a vida do adepto fora do estádio tem também um peso e um significado que é transportado pelo futebol, e esse é sem dúvida uma área e um tema que me atrai muito e ao qual eu volto regularmente. Então, esse é o Luiz Cristóvão. Se a gente quiser, o pessoal que acompanha aqui, quiser acompanhar você, onde é que pode ver? Quais redes sociais? Você tem um site também, né? Sim, um site só ali mais com um resumo daquilo que vou fazendo. Mais fácil é passar pelo antigo Twitter, o X, para encontrar lá a minha conta em Luís Cristóvão. E no Instagram também vou sempre deixando alguma das atualidades sobre o meu trabalho, mas o X é onde eu tenho maior presença e onde será mais interessante seguir. Muito obrigado por aceitar o convite, falar comigo. Agradeço a todo mundo que também assistiu o vídeo até aqui. Eu sigo trazendo entrevistas de pessoas das mais diversas áreas do futebol. Essa foi a primeira com alguém que não era brasileiro. Espero poder trazer mais pessoas de fora também para trazer mais debates, mais visões para o jogo de futebol. Então é isso, agradeço a todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu.